Eu prefiro 1000 vezes a minha vida agora aos 30 do que quando eu tinha 15, 20, 25 anos ou em qualquer outro período da minha vida. Oi, gente, eu sou a Amanda, sou dona deste humilde canal. Eu estou trazendo esse vídeo aqui como uma forma de conversa com vocês porque eu acho que vai ser interessante. E basicamente, gente, a minha vida foi recheada de humilhações, bullying, já sofri assédio também no meu primeiro emprego. Tive muitas crises de ansiedade, quase sofri um burnout num trabalho meu, que foi até recente, até o final de 2022. Então já sofri bastante coisa, já meio que gabaritei o bingo ali, né, das coisas que uma pessoa pobre pode sofrer. Porque se eu tivesse nascido rica e herdeira, eu não teria sofrido nada disso. Eu preferia estar sofrendo em Paris do que aqui. Paris não, né, porque Paris é fedida, mas talvez, sei lá, algum outro lugar aí interessante. Não precisa ser necessariamente da Europa, porque Paris foi a primeira coisa que me apareceu, porque o povo fala que prefere sofrer em Paris. A minha vida foi tão turbulenta, foi tão horrível, foi tão chata, que eu não sabia o que eu queria da vida, que eu não sabia quem eu era. Simplesmente eu pegava e copiava as ações, personalidade, as palavras que as pessoas faziam. Então eu assistia um programa, eu via um vocabulário, eu usava, eu via um trejeito da pessoa, uma forma de cabelo, eu copiava. É normal, tá, a gente pegar, se inspirar e tudo e fazer aquilo que a gente gosta, mas não, gente, eu copiava. Eu copiei a risada de porquinho da gente do seriado Eu, as Patroas e as Crianças, pra vocês terem uma ideia. E é por esse motivo que eu acho que na minha vida inteira eu mascarei as minhas emoções, as minhas reações, tudo eu mascarei. Então basicamente eu acho que eu fazia masking. Eu não tenho certeza se eu posso usar este termo, mas eu estava fazendo isso, porque eu fiz terapia por um tempo, eu fui voltando atrás na minha mente para ver o que eu fazia. E sim, eu fazia muito isso, tanto que eu lembro de uma época quando o bullying estava muito ruim, que foi na minha adolescência, que eu criei uma casca grossa, que eu criei uma armadura à minha volta para eu me proteger. E com isso acabou que eu fiquei indiferente, eu fiquei apática, eu comecei a ficar deprimida. Então foi um dos piores momentos da minha vida, mas não pior do que eu sofri trabalhando no supermercado, CLT, 6x1. Não tem problema ser CLT, tá, gente? É só que eu tenho que enfatizar que foi CLT porque eu fui de carteira trabalhada, mas se fosse PJ também teria sido ruim se eu tivesse trabalhado no mesmo lugar, na mesma carga horária e com todos os problemas ali. Então não foi pior do que esse, mas na época parecia que era o fim do mundo, porque era a primeira experiência que eu estava tendo com aquilo ali. Como eu já estava sofrendo algumas coisas semelhantes desde o primeiro momento que eu coloquei o pé na pré-escola, que eu comecei a conviver com as pessoas, que eu comecei a lidar com outros tipos de personalidades, outros tipos de ações, outros tipos de humores, digamos assim, né? Porque as crianças têm uns humores aí muito peculiares, né? As crianças aprendem com as pessoas ao redor, especialmente com quem mora dentro da casa, com o que ela assiste. Então acabou que isso veio tudo pra cima de mim, reverberou tudo em cima de mim, e eu era meio que o saco de pancada deles. Sempre acontece, né, ter alguém numa turma que os outros usam de saco de pancada. Eu era o saco de pancada, versão feminina, e tinha um menino que era parecido comigo em fisionomia, essas coisas. Ele também era quieto, introvertido, inclusive a gente morava até perto, uma coincidência. Então ele também era um saco de pancada. Eu tive essa experiência já cedo na minha vida, e com isso eu fui nutrindo sentimentos ruins, eu fui nutrindo ansiedade. Às vezes eu tinha um pouquinho ali de pânico de fazer algumas coisas, eu criava histórias na minha cabeça horrorosas que poderia acontecer. Então a minha mente, o meu corpo, todo o meu ser estava concentrado em gastar energia tentando sobreviver, criar essa casca, essa armadura de proteção. Então eu não tive tempo de pensar o que eu gostaria de ser na minha vida. Eu também não me preocupei com isso, nem meus pais se preocuparam com isso, porque eles sempre criaram eu e meu irmão livres. Então a gente podia assistir TV, a gente podia
assistir videogame, eu poderia ler qualquer tipo de coisa, mas eu tinha noção, gente, o que eu podia ler ou não. Ou seja, tinha livro que eu sabia que tinha romance, essas coisas, tipo Sabrina, que era na época que eu lia, era Sabrina, tá? Não era Corte de Névoas e Fúria, essas coisas não. Hoje não é mais o negócio féricula, não. Antes era aquelas coisas tipo novelinha mesmo, Sabrina, essas coisas. Nunca li, inclusive. Meus pais, como eles me deixaram livre, eu tinha outras coisas que eu podia fazer para desafogar a minha mente. Mas mesmo assim não foi o suficiente para que eu pegasse aquela energia que eu gastava com bullying, com as humilhações, com o pânico, com a crise de ansiedade, e visse o que eu poderia fazer da minha vida depois que terminasse o ensino médio, com que eu iria trabalhar. Também teve uma coisa muito importante nessa época, que foi a falta de desejo. Os únicos desejos que eu tinha era referente a eu sair daquele lugar, terminar o ensino médio, mandar todo mundo para aquele lugar. Hoje, voltei a morar na minha cidade, na cidade que eu terminei o ensino médio, e eu não passo na frente daquela escola de jeito nenhum. Eu passei esse tempo na frente dali com meu pai de carro, porque a gente estava indo na casa da minha tia, que é lá perto. Mas assim, eu não entro mais lá, não passo perto, porque simplesmente eu me recuso a chegar lá e vai que eu revivo tudo e fico mal. É uma coisa que eu não quero. Porque sentimentos ruins me gastam muita energia, me demandam muita energia, diferente da sensação boa que me deixa mais pra cima, me deixa revigorada. Eu acho que na verdade é o básico de todo mundo, né? Esse sistema de emoção ruim, emoção boa. Simplesmente por eu não ter desejo, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Tanto que eu só fui tirar meus documentos com 17 anos, quase no final do terceiro ano, tipo ali batendo a época de fazer o vestibular. Então eu só consegui fazer o vestibular. Eu não fiz Enem porque estava sem documentação, no ano seguinte eu acabei fazendo. E os cursos que eu escolhi eram aquelas coisas que eu gostava. Então, eu gosto de ler, talvez letras. Eu gosto de bichos, então eu vou pegar e vou mexer com animais. Veterinária? Não. Vamos para ciências biológicas. Só que eu nunca tinha parado para pensar naquele momento que eu gostava de desenhar, gostava de escrever, gostava de colorir, porque eu usava essa forma como um hobby, como meio de apaziguar a minha mente, apaziguar a minha alma, como uma forma de terapia. Eu ainda faço hoje, mas é uma coisa que eu estou tentando transformar como meu ganha-pão, transformar como meu emprego e não deixar apenas como hobby. Como naquela época eu não tinha essa noção, simplesmente eu fui fazendo outras coisas que eu achei que fosse mais viável. Comecei em ciências biológicas, não sabia o que eu queria fazer, acabei trancando por outros motivos, mas esse também acabou entrando no meio, porque simplesmente quando a gente não sabe o que vai fazer naquele curso, para que continuar naquele curso, né? Só para se formar? Eu não acho assim, mesmo que gaste dinheiro, gaste tempo da vida, não se formar é melhor do que se formar e ser infeliz, a meu ver. Tem pessoas que vão ter opiniões diferentes e tá tudo bem, cada um é cada um. A mesma coisa aconteceu em nutrição. Eu tava numa época, eu tava com muitos problemas de acne, essas coisas, queda de cabelo, então a nutrição me ajudou e eu decidi fazer faculdade. Fiquei 4 anos, foi horrível, porque simplesmente, gente, nada de nutrição era interessante. Porque tinha que lidar com pessoas doentes, tinha que lidar com pessoas achando que blogueira é a melhor coisa do mundo. Inclusive, gente, até aqui dentro de casa, eu tenho que lidar com o pai, eu vendo ele fazer as coisas ali, eu falando, você tem que comer melhor, você tem que diminuir aquilo. Ele fazia, não. Então vocês acham que eu não ia passar raiva com outras pessoas, sendo que eu já tava passando raiva em casa? Com o pai comendo tudo errado, aí agora ele foi no médico e descobriu que tá com pressão muito alta, colesterol muito alto, triglicéridos muito altos. Vocês acham que eu não ia passar raiva? Então ainda bem que eu abandonei nutrição. Nutrição eu realmente não sabia o que eu queria, porque eu não queria trabalhar em laboratório, porque laboratório tem muita coisa minuciosa, tem muita matemática. Não queria trabalhar em cozinha de refeitório, de restaurante, de qualquer lugar, gente. Não queria trabalhar em hospital, não queria trabalhar em clínica, eu não queria ser pesquisadora, não queria dar aula. Então sobrava o quê? Não sobrava nada, então acabei saindo. E essa falta de desejo, ela foi andando comigo até
2020, porque na época, né, daquela coisa que aconteceu no começo de 2020 e continua acontecendo um pouco ainda aqui no país, que eu redescobri o meu amor pela arte, o meu amor pelas outras coisas. Então eu voltei a ler, voltei a criar personagens na minha cabeça. Porque quando uma pessoa lê, escreve, desenha, faz as coisas, ela cria personagens na cabeça. Tanto que pessoas que desenham têm os seus OCs, que é Original Character, o Charity, não vou lembrar a pronúncia, que é os designs originais, os personagens originais. Eu não tinha, e sério gente, eu não tinha, eu fui criar esses tempos um OC pra mim. E eu pego e desenho sempre, sempre, sempre. Então nem desejo para criar um OC eu tinha, então imagine se eu teria uma noção do que eu queria na minha vida. Então, não, eu não tinha. Eu fui descobrir agora, eu achei que eu tinha descoberto lá em 2020, entre 25 e 26 anos, porque foi quando eu comecei a faculdade de design gráfico. Só que ter trabalhado no supermercado, 6x1, sofrendo humilhação, perseguição e um monte de coisa, simplesmente destruiu tudo, simplesmente destruiu a minha vontade de trabalhar com design gráfico. Tanto que em 2023 eu até estudei um pouco de design gráfico, isso porque eu saí desse emprego, porque se não tivesse saído, simplesmente eu acho que eu teria abandonado o design gráfico para sempre. E eu até pensei em abandonar no começo de 2023, só que aí eu percebi que eu poderia pegar e juntar com ilustração, então é o que eu venho tentando fazer nesses últimos tempos. Não consegui tanta coisa ainda, porque... E como eu passei, gente, a minha vida inteira negligenciando essa parte de desenho, de pintura, e eu sinceramente não entendo porquê. Eu preferi... Na época, eu preferi mais colocar as coisas em palavras do que em desenhar. Era o que estava funcionando para mim. Então é agora que eu estou começando a desenhar, a ilustrar, a seguir esse desejo meu. Porque sim, agora eu tenho desejo. Eu estou com esse desejo sendo nutrido desde o ano passado. Mais ou menos do meio para o final do ano, em que eu tinha entre 28 a 29 anos, que eu pensei, tá, eu quero trabalhar com arte. Eu repassei a minha vida inteira vendo o que eu fiz, o que deu errado, até que eu parei, tá. Até que eu peguei e lembrei que teve uma época que eu quis desenhar bastante. Que eu quis trabalhar com isso, que foi entre os meus 18, 19 anos, alguma coisa assim. Simplesmente eu esqueci dessa parte. Eu já tive esse momento de que eu quis trabalhar com arte, mas eu fui fazer o que a sociedade queria, que era vá trabalhar alguma coisa com diploma, vá trabalhar com algo que dê dinheiro. Só que arte também dá dinheiro. Infelizmente não aqui no Brasil, só para as pessoas que têm sorte ou tem lábia de vender, coisa que eu não tenho em nenhuma dessas duas. Mas mesmo assim eu estou trabalhando para desenhar bastante, para trabalhar com design e com arte, porque eu me recuso a ter pagado 2 anos de faculdade EAD, comido o pão que o diabo amassou no trabalho em supermercado para pagar essa faculdade e não usar essa faculdade pelo menos para uma coisinha que seja. E é por isso agora que eu estou preferindo os meus 30 anos, porque depois que eu passei tudo isso, que eu revirei a minha vida inteira para entender quem eu sou, agora eu sei quem eu sou, eu entendo o que eu quero, o que eu não quero, eu sei meus limites, eu sei até onde que eu posso ir, eu sei os lugares que eu posso ficar. Caso eu queira trabalhar de carteira assinada ou PJ em algum lugar, eu sei onde eu devo estar e onde eu não devo estar. Eu sei aquilo que me faz bem, eu sei aquilo que não faz bem. Então eu entendi que por eu ser uma pessoa introvertida, com bateria social praticamente inexistente, que não gosta de pressão e ninguém me mandando ou desmandando fazer as coisas, e muito menos trabalhar com horário marcado para tudo, regrado, até para ir pro banheiro, então eu tenho noção do que eu sou hoje, do que eu quero ser. Mas mesmo assim eu não tenho sonhos, gente. Então eu não tenho sonhos. E sonhos, quando eu digo, é aquele desejo tão grande que a gente pensa, eu não posso morrer antes de fazer isso. Que é no caso de muitas pessoas que quer criar família, quer ter uma casa, quer ter uma profissão excelente. No meu caso, gente,
eu não tenho sonho nem nada, eu tenho desejo. Tipo, eu tenho desejo atualmente de trabalhar com ilustração. Eu tenho desejo atualmente, sei lá, de comprar um computador novo, mas não é sonho. Não é aquele negócio, tipo assim, se eu não fazer eu vou ficar triste, vou ficar infeliz. Não, se não acontecer agora, eu tenho outros planos, tenho outras coisas, posso fazer gambiarra no caso do computador, se o computador estragar, eu me viro, mas eu não vou ficar triste. Eu também não tenho perspectiva de vida por causa disso aí, não tenho expectativa de nada e também não tenho ambição, porque ambição é uma coisa que envolve competição. E competir envolve você trabalhar em lugares que vai ter pessoas muito FDP. E eu não suporto pessoas FDP, também aqueles puxa-saco, aqueles lambe-botas, aqueles X9, aqueles que se fazem de santinho. E também, quando a gente trabalha nesses lugares, normalmente para bater meta, pro patrão, né, conseguir comprar mais alguma coisa, ou seja, talvez uma casa, um carro, quem sabe fazer uma viagem pro exterior, né. Então, pra mim, se eu precisar competir, é só competir comigo mesma. Agora, competir com os outros, no máximo vaga para universidade, porque nem vaga para emprego eu tô mais competindo com os outros. Tanto que quando eu entrava nos sites tipo LinkedIn, Gup, essas coisas, eu via que tinha tipo umas 5, 6 pessoas ali, eu falava, não, fica aí pra vocês, porque eu não quero competir nem nada, simplesmente eu quero poupar energia, fica aí pra vocês. E ela entendendo todos esses mecanismos, que agora eu sou mais feliz, porque eu não tive momentos de felicidade na minha vida. Eu tive alguns quando eu terminei o ensino médio, quando eu tive um relacionamento bom, porque eu também tive relacionamentos ruins. Então a minha vida, ela foi mais pipocada, foi mais cheia de turbulências, de coisas ruins do que boas. E agora que eu estou na paz, na minha casa aqui, sendo meio que uma secretária atendente para o meu pai, porque ele trabalha fora e às vezes tem pessoas que vêm e traz as coisas aqui para ele consertar. Eu também estou tentando trabalhar com ilustração, design gráfico, essas coisas, e fazendo outras também, porque não é só no meio digital que eu faço algumas coisas, estou tentando fazer no meio analógico também. Então agora eu estou vivendo, fazendo os meus hobbies, fazendo aquelas coisas que eu tenho desejo. Então eu não estou deixando o desejo morrer. Se eu deixar o desejo morrer, gente, eu vou entrar naqueles períodos que simplesmente eu estava apática, indiferente, simplesmente eu estava morta por dentro, então eu não quero mais voltar naquele momento. Então agora, os 30 anos pra mim é a melhor fase da vida, porque a gente já passou por muitos altos e baixos, e agora eu entendo que algumas coisas poderiam não ter acontecido, poderiam, mas já que aconteceu, tá bom, o que eu faço com isso? Uso como ensinamento para que não aconteça de novo. É ruim a gente ter que aprender com as coisas que nos maltrataram, mas a vida acontece assim, infelizmente. Talvez esse vídeo não faça sentido para quem está assistindo, mas eu queria falar um pouquinho disso aqui com vocês. Espero que vocês tenham assistido esse vídeo até o fim, e se não assistiu, já ter feito presença aqui já vale muito pra mim. É esse o vídeo e até a próxima.